meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. O livro de Êxodo, talvez esse versículo é um versículo, quando a gente fala de honra, é um dos versículos mais conhecidos e mencionados, que é honrar pai e mãe. Como o texto de Êxodo diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias. Então, faz menção a isso, né, para alguns filhos. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Honrar os pais é uma porta que abre bênçãos duradouras na vida de uma pessoa. Você pode conhecer algumas pessoas que de repente carregam alguns traumas, dores com relação aos pais, e afastou de um relacionamento, de um vínculo. E é importante pensar, irmãos e irmãs, que honrar não é negar a imperfeição, não. Honrar não é fazer com que se não tenha, negar falhas na vida da pessoa. Mas honrar é perdoar, honrar é temer, não tem a ver com merecimento. Quer dizer, nenhum pai, nenhuma mães vão ser perfeitas. Não pode se esperar a perfeição para que se honre. A ordem bíblica de Êxodo capítulo 20 não tem condição, não diz honre-se, né? Mas é um princípio de honrar os pais. Então, por isso é que envolve palavras, atitude, cuidado, gratidão. Às vezes, meu irmão, tudo que um pai ou uma mãe precisa ouvir é obrigado. Eu reconheço o que você fez. Veja José. José foi traído por seus irmãos, passou longos anos de sua vida longe de seu pai. E aí, quando ele assumiu o poder lá no Egito, ele foi lá e buscou seu pai para morar, porque era melhor lá do que na terra onde o seu pai estava. Honrou publicamente, deu o melhor da terra. O que José entendeu ali, irmãos e irmãs? Que honrar os pais não depende de um passado tão complicado. E como no caso de José foi o que ele teve, né? Um passado muito complicado. Mas ali ele estava honrando, apesar das circunstâncias de que sua vida ele tenha passado, ele estava ali honrando o seu pai. Então, às vezes tem pessoas que ficam criticando demais a sua origem. Cresce, desenvolve, são pessoas adultas, ainda fica alimentando mágoa dos seus pais. Às vezes usa de palavras que machucam os seus pais, se distancia emocionalmente, não tem misericórdia. Então, se conseguir, meu irmão, o que a Bíblia diz de honrar os pais, apesar de qualquer história que tenha, vai vir acompanhada de bênção, com certeza, porque isso é promessa da palavra de Deus. Isso é promessa que é verdade para a vida daqueles que a colocam em prática. Pense um pouco, meu irmão, como você tem tratado seus pais? Tem tratado com paciência, com tolerância? Suas atitudes e palavras comunicam que você honra seus pais? Se perguntarem aos seus pais a seu respeito, você que ainda tem, né, seus pais vivos, a seu respeito, eles vão dizer o quê? Que vocês são filho, uma filha que honra. Então, pense nisso, ore nessa direção. Como é que você tem vivido essa questão de honrar? Se for possível, converse com ele, agradeça. Se há feridas ainda no processo, libere o perdão. Faça uma oração com Deus e libere o que precisa ser liberado. Se não for o caso, então a sua oração vai ser de gratidão pelos seus pais. Então, uma boa oportunidade para vivenciar isso.
Então pense nessas coisas. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Tua palavra